Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Shandilya Bhakti Sutras, Sutra 69, parte 3. Ainda continuando nas ofensas. Então vou deixar de contar porque eu vou-me perder. São tantas, não é? Então, próxima ofensa, reconhecer Deus como uma divindade, como uma deidade ou um princípio. Então, achar Deus que é um princípio, é um universo, uma energia, tudo aquilo que desvie do reconhecimento de Deus como ser supremo, não é? Uma consciência presente que existe, não é ofensivo. Então Deus é o ser supremo, o criador, governante do universo, o poder supremo, Brahman, o absoluto. As divindades são muitas, são as diferentes formas deste ser supremo. Um princípio é como negar a existência de Deus, tratando-o como uma mera coisa. Não é? Então, ver Deus como um princípio ou compará-lo a uma deidade é uma ofensa ao santo nome. Considerar os Vedas como ter um livro ou ter um autor. Não é? As escrituras são sagradas, são as palavras de Deus, a manifestação de Deus, não devem ser tratadas com irreverência. E achar que é um livro comum ou que tem um autor é uma ofensa, é irreverência. Não é? Pois os Vedas, as escrituras, são trazidas, não é, de alguma forma por Deus. No caso, os Vedas são por os rishis, aqueles que vêm, em que Deus lhe revela a palavra e eles trazem, até quando ela se perde, é trazida de volta. Não é? Não só isso, mas também incontáveis, todos aqueles que chegaram no final da sua jornada, que transcenderam o samsara, confirmam as palavras das Escrituras.
Então, olhar para elas com irreverência, achando que tem um autor como se fosse um livro comum, é uma ofensa. Dizer que as Escrituras têm um autor, blasfemar o que inclui desrespeito, irreverência ou qualquer comportamento adverso aos Vedas. Os Vedas são as palavras de Deus, são automanifestadas. Veda é aquilo que se dá a conhecer. Criticar ou desrespeitar as Escrituras é uma ofensa. Quaisquer Escrituras. Escrituras que sejam dignas desse nome é uma ofensa criticá-las. Não é? Já cada um tem dificuldades em entender as suas próprias Escrituras, quanto mais estar a criticar as dos outros. Nós discutimos as Escrituras, nós questionamos com todas as nossas mentes pequenas sobre porque é que Rama cometeu o erro ao matar Vale e outras coisas que tais. Achamos que entendemos tudo, mas não entendemos. Tais perguntas, argumentos e debates não devem ser realizados. Afinal, nossa mente humana é a coisa mais impura. Se não sabes, ficas a saber. Temos que primeiro fazer um esforço para purificá-la. Não devemos zombar de nenhuma Escritura. Não é? Então, realmente tentar entender as Escrituras ou discutir o que é melhor, o que é pior, é pressupor, ter a presunção de entender Deus. Aquele ser que criou todos os universos, galáxias, todas as formas de vida, mas todos os universos e galáxias que já conseguimos ver, fora o que sabemos que existe, mas não conseguimos ver, fora aquilo que não sabemos. Né? Basta olhar, por exemplo, para a vida neste planeta, neste plano, né? Antes dos telescópios. O que se conhecia do mundo era muito pouco. E o que isso já aumentou, que mostra qual era a nossa ignorância inicial, quando nem sequer se viam através das nuvens. Então, enquanto ainda não sabemos, então, a partir do princípio, pressupor que entende a mente de Deus, os seus ensinamentos, isso tudo é uma ofensa. Diferenciação entre os nomes divinos. Não é? Dizer que um nome de Deus é mais forte que o outro, é melhor que o outro, é mais certo, é isto, que um faz isto, outro faz aquilo, tudo isso é ofensivo. Todos os caminhos para Deus são sagrados. Todos os nomes de Deus são manifestação de Deus. E eu não estou a falar dos mantras das deidades, não é? Estou a falar dos nomes de Deus, do Ser Supremo. Muitas vezes fazemos isso. Com toda a nossa ignorância, comparamos os nomes divinos. Dizemos que este mantra é maior que este mantra, e etc. Tendemos a ser sarcásticos com alguém que canta outros nomes divinos, porque o meu é o melhor e o outro, não é? Frequentemente, muitas pessoas dizem que Shiva é menos que Vishnu, ou vice-versa, e tentam difamar os nomes. É um erro grave por parte do aspirante espiritual. Certo. O aspirante espiritual deve de honrar a forma como Deus chegou até ele. Isso sim. E falar mais nada. Não pense que a glória do santo nome é exagero. Aqueles que pensam que a glória do santo nome é exagerada, que não podem acreditar, que são mais atraídos pelas promessas de benefícios feitas nas Escrituras que tratam de prosperidade material, que pode ser obtida pela realização de boas obras, ofendem os pés de lótus do santo nome, que é capaz de conceder todos os tipos de perfeições. Então, isto é uma coisa muito comum, de pegarem mantras para prosperidade material. Pegar o nome de Deus para prosperidade material. E isto é muito ofensivo. Muito ofensivo. E é muito comum também. Então, quer dizer, o santo nome
que é capaz de trazer todo o tipo de perfeições, incluindo a perfeição última, a realização de Deus, é usado para manter a vidinha e manter a ilusão e a ignorância. É uma ofensa considerar imaginários os inúmeros nomes sagrados do Senhor. Os inúmeros, como é que eu ia dizer? Faltou aqui a palavra. Os inúmeros poderes, não é? O inúmero potencial, tudo aquilo que o santo nome, toda a graça contida no santo nome, não é? É uma ofensa considerar tudo isso como imaginário. Se alguém pensa que vários tipos de atividades piedosas podem se comparar ao cantar do santo nome, isso é uma ofensa, não é? Pois o santo nome, como eu já falei, é manifestação de Deus. Comparar isso com boas ações que levam a bons frutos, que são frutos maus, não é? Porque os bons frutos, no caso, são frutos mundanos que mantêm presa ao samsara, em nada se compara ao cantar os nomes de Deus que levam à suprema bem-aventurança. Pensar assim é uma ofensa. E até porque fecha as portas. Pensares isso é como se estivesse a fechar as tuas portas para Deus, para o caminho de volta para Deus. Sobra-te o quê? Mas independentemente disso, é uma ofensa. E muitas vezes, não é? Muitos de vocês vão estar a escutar isto e através daquilo que já aprenderam na vida, que para muitos é muito pouco, mas acham que é muito. Normalmente é assim, quando a pessoa aprendeu muito, ela percebe que ainda sabe muito pouco. Quando ela aprendeu muito pouco, ela acha sempre que sabe muito. É a natureza da mente humana, não é? Então achar que todas estas ofensas, as coisas que é tudo exagero, não sei o quê, é assim, é um direito, também é uma ofensa porque estás a ter a oportunidade de escutar isto e ser uma grande bênção no teu caminho espiritual e desconsiderares isso. É ofensivo também, mas é um direito, não é? A oportunidade está sendo dada. O que tu vais fazer com ela, só a ti diz respeito. A ti e comparar os nomes dizendo que um é melhor ou comparar o nome com uma técnica e analisá-lo em termos de eficiência. Isto é muito comum. Pegar um nome de Deus e falar dele como se fosse uma técnica, não é? E analisar em termos de eficiência. Esta técnica é melhor do que aquela, sendo que aquilo foi a graça que Deus te trouxe para chegares a Ele. Chamar de técnica é ofensivo, é insultuoso, não é? O mantra que o Guru prescreve é a bênção sagrada para alcançar a Deus, o Ser Supremo. Não tem nada mais grandioso do que isso. Agora, um outro ponto importante também, dentro desta ofensa, não é? Não ter fé completa nos santos nomes, não é? E manter apegos materiais, mesmo depois de entender numerosas instruções sobre este assunto, é uma ofensa. Então, depois de ter sido acolhido pelo Guru, ou ter recebido as instruções acerca do processo, do desapego, de se voltar exclusivamente para Deus, deixar os apegos mundanos, de ter recebido o santo nome, ter recebido a iniciação, o santo nome. Depois de tudo isso, depois de ter entendido um monte de coisa acerca de desapego, dessas coisas todas, não é? Ainda manter apegos materiais e não ter fé no nome é muito ofensivo.
e com certeza é o produto de muitas ofensas anteriores, o somatório de muitas ofensas anteriores e posteriores, que eu ainda não cheguei lá, né? Porque eu tentei recolher aqui o máximo de informação neste nível para trazer de forma mais rica possível, para que fique um assunto extensamente claro, porque ele é vital para o caminho espiritual, né? Então, não ter a fé completa no Santo Nome, manter apegos materiais, mesmo depois de ter recebido inúmeras, incontáveis instruções em relação a isso, é muito ofensivo. Estando saturados com o falso ego, eles ainda buscam manter ou adquirir ganhos materiais, reconhecimento e autoimportância. Eles não podem parar de se envolver em atividades pecaminosas. Então, depois de tudo isto, de receber o santo nome e etc., né, saturados com o falso ego, ainda buscam manter ou adquirir ganhos materiais. É muito ofensivo. Ou reconhecimento e autoimportância. Eles não param de se envolver em atividades pecaminosas. Então, mesmo aqueles que já não andam em busca de ganhos materiais, mas de alguma forma, não é? Estão em busca de reconhecimento e autoimportância, de poder sobre os outros, não é? Isso vê-se muito na relação entre devotos, entre buscadores, por exemplo, não é? Em que usam o seva, que é, mais uma vez, a oportunidade, a bênção dada pelo guru, por Deus, para que aquele ser limpe os seus pecados, limpe o seu estoque, desenvolva amor, devoção, purifique o seu coração, e ele usa aquilo como uma forma de se mostrar para os outros, de ter atenção, usa a responsabilidade que tem para ser mais do que os outros, para mandar nos outros, para oprimir os outros. Tudo isso é muito ofensivo. Quanto mais se estiver ainda atrás de ganhos materiais, de manter coisas materiais, etc. Envolver-se em atividades pecaminosas, sabendo que são pecaminosas, é uma ofensa. Então, quando não sabe, é uma ofensa mesmo. Mas é muito mais atenuado, não é uma coisa tão grave. Agora, saber que é uma atividade pecaminosa, seja ela qual for, e mesmo assim fazer, é muito pior. É muito pior. Não é? Então, e eu sei, né, que tu tens muitas desculpas para isso. Dás muitas desculpas porque sou fraco, porque eu preciso, porque só mais uma vez, porque não sei o quê, porque. Mas entende, nas tuas costas estás a colocar esse sofrimento, que o não cometer essas atividades pecaminosas seria muito mais leve para ti. Estar a cometer isso é muito pior. Então, se dizes que é porque és fraco, ou seja lá qual for a razão, levar com mais sofrimento não vai ser melhor. Mas se é o que é necessário, fazer o quê? Mas é uma grande ofensa se envolver em atividades pecaminosas sabendo que assim o são. Não é? E isto fala-se de atividades externas e atividades internas, comportamentos. Bom, também se traduzem em formas externas. Não é? Tipo, saber, por exemplo, que eu não posso estar a ser agressivo com o outro, dominador, ou seja lá o que for, e continuar a fazer. Justificar porque o outro me chateou, porque ele fez isto, porque ele fez aquilo. Isto é tudo muito ruim. Muito ruim. Não é? Fora coisas muito mais graves do que isso. Então, envolver-se em atividades pecaminosas, sabendo que são pecaminosas, é uma ofensa. Eles não têm interesse em se associar com pessoas santas, ou se já tiveram, desassociam, não é? E buscam prazer em atividades pecaminosas.
mundanas e pecaminosas. Não é? Eles abandonam a sua consciência e a noção de desapego. Isso é muito ofensivo. Quando se sabe e se vai contra aquilo que se sabe, quando o coração diz uma coisa e se vai contra o coração, tudo isso é ofensivo. Mas o coração ainda vá, porque às vezes o coração está bem esclarecido, está sob as impurezas, não é? Mas quando já se sabe que algo é errado, fazê-lo, seja lá com que justificação for, é uma ofensa. O caráter firma-se através das austeridades e do alinhamento com os princípios maiores. Essas pessoas nunca desenvolvem o gosto de cantar o santo nome. Mesmo que cantem, não aprendem amor divino. Não há amor pelo canto, apenas ganância. Não é? Então, tem vários pontos aqui. Essas pessoas nunca desenvolvem o gosto de cantar o santo nome. Ou seja, o cantar do santo nome não traz afeição, não traz alegria no cantar. Não há prazer nisso, não é? Que é o que vem depois da purificação. Até lá, enquanto está cheio de ofensas, não tem purificação, não tem como, não é? Mesmo que cantem, porque muitos também não conseguem cantar, ou não conseguem ficar acordados para cantar, ou não têm vontade para cantar, seja lá o que for, é o santo nome dizendo assim, não és digno ainda. E de certa forma dando uma oportunidade de se tornar digno. Mesmo que cantem, não há amor divino, não há devoção, há secura só. Não é? Não há amor pelo canto, apenas ganância. Ganância pelos frutos, para acabar com as misérias, para ficar bem, para ter paz, seja lá o que isso queira dizer, não é? Porque como ter paz carregando as misérias nas costas e aumentando as misérias nas costas? É uma solução, uma equação matemática difícil de resolver para essas pessoas, não é? Próximo. Ter fé em Deus e nas Escrituras e tornar-se um incrédulo. Então, o caminho espiritual está cheio de dificuldades. Muitas dificuldades. Até porque o devoto, o buscador, precisa de saldar as suas dívidas, os seus karmas, precisa romper com a sua ilusão, com os seus apegos, com essas coisas todas. Então é óbvio que a instrução que vai vir, muitas vezes não vai ser doce, vai ser amarga, mas o fruto é que é doce. E o fruto é a recompensa interna, não a recompensa externa. Então aqueles que têm fé em Deus, nas Escrituras, no Guru, e por causa das dificuldades do caminho espiritual, tornam-se descrentes de Deus, descrentes do Guru, descrentes do nome divino, descrentes de tudo isso, é muito, muito ofensivo. Não é? Então, de certa forma, é como se tivesse tanto tempo a clamar por Deus, pela orientação, aí Deus vem, traz a orientação, traz o Guru, traz a instrução, traz tudo, e começam os problemas, as dificuldades, e por isso volta as costas para Deus, para o Guru, para a fé, para tudo isso. Isso é uma grande, grande ofensa. Não haja dúvidas nenhumas acerca disso, não é? E de certa forma estás a virar costas a ti mesmo. Só isso. Tudo isso. Então, quando a orientação chega, quando Deus se apresenta na vida do devoto, ele deve de honrar. Deus não é uma coisa para desconsiderar. Não é bem assim que funciona. Mas, ao seu tempo, da sua forma, todos acabam por perceber isso. Fazer pecados sob a cobertura do nome, não é?
Então, pecar e confiar na força do santo nome. O que é que isto quer dizer? A pessoa saber que há coisas que são erradas, mas o santo nome é muito poderoso. Então, eu posso fazer estas coisas e continuar com as atividades pecaminosas, porque vai saldar as contas, vai resolver. Isto é uma ofensa, é muito ofensivo. É um desrespeito completo para com Deus e para com o seu santo nome, que é igual a Ele. O santo nome possui um poder enorme, pode destruir uma quantidade imensa de pecados. Eu cometo todo tipo de pecados todos os dias, mas quando for tomar banho, cantarei o santo nome e todos os pecados serão removidos. É uma ofensa ao santo nome pensar assim, não é? Obviamente. Existem formas de expiar os pecados. O santo nome é a grande forma, mas da forma correta e depois de ter se retratado e redimido adequadamente, aí sim, o santo nome libera. Até lá, só vai aumentando as ofensas e aumentando o sofrimento, e o sofrimento, e o sofrimento, não é? E muitas vezes fazer as ofensas, não é? Achando que é para evitar sofrimento, na realidade é só vai aumentar o sofrimento e não tem para onde fugir. Quanto mais foge, mais se encurrala e depois não tem o que fazer. Tratar a glória do nome como nada além de louvor exagerado, não é? Então achar que o poder do nome, todo o poder que é atribuído ao nome, que é meio que exagero. Isso também é ofensivo. Não pense que a glória do santo nome é exagero. Aqueles que pensam que a glória do santo nome é exagerada, que não podem acreditar, que são mais atraídos pelas promessas de benefícios feitos nas Escrituras, que tratam de prosperidade material, ofendem os pés de lótus do santo nome, que é capaz de conceder todos os tipos de perfeições. Não é? Então, achar que tudo isso de ser igual a Deus, o nome, de poder limpar todos os pecados e ofensas, que é exagero, isso é também ofensivo. Concentrar-se a visão do santo nome para ganhos materiais é ofensivo. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva.